Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já ouviu falar do mistério do Triângulo das Bermudas, que faz os navios desaparecerem um atrás do outro? Provavelmente já. Talvez já tenha ouvido diversas teorias malucas sobre a causa desses acontecimentos. Esse é o Canal Pipa. Além de mostrar os principais boatos e lendas relacionados ao Triângulo das Bermudas, hoje vamos tentar descobrir o que há em suas profundezas e por que essas embarcações desaparecem. Será que existe um fundamento lógico atrás das teorias da conspiração mais contadas? E aí, estão curiosos? Então, vamos começar. Quando foi que as embarcações começaram a desaparecer? O Triângulo das Bermudas é uma área marítima do Oceano Atlântico que conecta as ilhas Bermudas, Porto Rico e a Península da Flórida. Dizem que desde antigamente os marinheiros já evitavam essa área. Mas será que isso é verdade? Para entender isso, vamos investigar as antigas obras literárias. Antes mesmo da Europa começar as colonizações, os aborígenes já habitavam essa área. Porém, não existem muitas informações sobre eles. A maioria deles se tornaram vítimas de doenças e guerras logo após a chegada dos europeus. Entre os séculos XVI e XVII, com a incessante colonização, as ilhas ao redor dessa área já eram habitadas por espanhóis, ingleses e franceses, enquanto os aspirantes a pirata chegavam de toda a Europa, buscando aventura no Mar do Caribe. Assim, o Triângulo das Bermudas se tornou um local extremamente agitado, com navios transitando sem parar. Certamente os acidentes eram frequentes, mas não mais do que em outras áreas ao redor do mundo. Mesmo pesquisando livros antigos, não encontramos nenhuma menção do Triângulo das Bermudas como sendo um local extremamente perigoso. Provavelmente as únicas coisas que o capitão de um navio devia temer eram as tempestades ou talvez um ataque pirata. Ao pesquisar esses livros, percebemos que apesar desse assunto parecer uma lenda antiga, é na verdade relativamente recente, sendo uma lenda nova, que imita um formato mais clássico. A primeira vez que um desaparecimento misterioso foi abordado foi em um artigo de Edward Van Winkle Jones, no jornal The Miami Herald, em 1950. Após 14 anos, em 1964, a revista Argosy publicou um artigo de Vincent Gates chamado O Mortal Triângulo das Bermudas. E esse artigo se tornou estupim para a grande mania das Bermudas. Para onde todos foram? Vamos prosseguir. Ainda que essa história seja recente e tenha sido publicada em uma revista de fofocas, não podemos subestimá-la. No final das contas, existe um pouco de verdade no que foi falado nesse artigo e em outros mais recentes sobre o desaparecimento de embarcações e aeronaves. Por exemplo, em 5 de dezembro de 1945, 5 torpedeiros Avenger dos Estados Unidos, chamados de Voo 19, decolaram da base aeronaval de Fort Lauderdale, no estado da Flórida. Essa era uma operação de treinamento comum, mas acabou tendo um final muito misterioso. 1h30 após a decolagem, às 15h40, um dos pilotos relatou não estar conseguindo obter sua localização. A comunicação foi feita diversas vezes durante as próximas horas, mas sua mensagem se tornava cada vez mais confusa. Às 7h, após o comunicado de que suas aeronaves haviam caído no mar, o contato foi perdido. A equipe de resgate foi logo acionada, mas eles nunca foram encontrados. Além disso, em 1918, há cerca de 30 anos antes desse ocorrido, o navio cargueiro Cyclops desapareceu no Triângulo das Bermudas sem deixar vestígios. Esse navio, que carregava minério manganês, possuía mais de 300 pessoas a bordo. Esse é considerado o maior prejuízo da Marinha Americana até os dias atuais, com exceção das guerras. Mas não é somente aviões e barcos que desaparecem. Até mesmo pessoas que estavam na costa acabaram desaparecendo. Por exemplo, em 4 de agosto de 1969, quando o farol de uma pequena ilha chamada Great Zack Cay foi encontrado totalmente abandonado. 2 funcionários que deveriam estar no local desapareceram repentinamente. Essa ilha tinha sido tomada por um furacão há pouco tempo. Mas além de não ter sido a primeira vez que a ilha fora atingida por uma tempestade,
nunca havia acontecido um caso de desaparecimento. Existem inúmeros casos de desaparecimentos e naufrágios misteriosos, mas, por falta de tempo, vamos parar por aqui. Será que a verdade está logo ali? Após serem publicados diversos livros contando o mistério do Triângulo das Bermudas, diversas pessoas ao redor do mundo começaram a usar sua imaginação a fim de desvendar esse mistério. Muitas pessoas afirmaram que existia uma base extraterrestre nas profundezas, e com certeza os próprios alienígenas teriam afundado suas vítimas, como no caso do voo 19. Algumas pessoas ainda afirmavam terem conseguido contato com esses alienígenas. Em 1968, uma misteriosa estrutura foi encontrada nas profundezas do mar, próximo ao norte da ilha Bimini. Essa estrutura era como se alguém tivesse empilhado cuidadosamente muitos blocos de calcário, formando um muro gigante, ou um caminho. Essa estrutura, que parece ter sido construída por mãos humanas, passou a ser conhecida como Bimini Wall, ou Bimini Road, deixando os pesquisadores de fenômenos sobrenaturais ainda mais extasiados. Sobre esse caso, o paranormal Edgar Cayce, nascido em 1877 e falecido em 1945, acertou em cheio. Cayce deixou uma grande quantidade de previsões, sendo que uma delas previa que no ano de 1968, as ruínas da misteriosa Atlântida seriam descobertas. Exatamente o mesmo ano que Bimini Wall foi descoberta. Muitos daqueles que apoiavam uma visão mais ocultista logo começaram a conectar a construção encontrada no fundo do mar aos desaparecimentos misteriosos no Triângulo das Bermudas e às profecias sinistras de Cayce, como um grande quebra-cabeça. Apareceram muitos livros afirmando que os restos de Atlântida estariam nas profundezas dessa área e que a tecnologia dos Atlantes teria sofrido algum problema que danificou suas máquinas e causou uma grande catástrofe. Atlântida merece um vídeo individual, e se caso vocês tiverem interesse, pode ser que traremos esse vídeo em breve. Mas uma coisa é certa: se existiu a ilha que se tornou o modelo de Atlântida, ela provavelmente não estava nesse local. Cayce deixou muitas previsões, mas quase todas estavam erradas. Ele previu, por exemplo, que a Guerra Civil Chinesa da década de 40 terminaria com a vitória de um partido que apoiava a democracia estilo americana. Mas, na realidade, quem venceu foi o Partido Comunista. Ele ainda fez uma profecia que parecia uma piada de mau gosto, afirmando que Hitler unificaria toda a Europa em um único Estado democrático, pacífico e tolerante. Levando em consideração a imensa quantidade de profecias que ele deixou, não é nem um pouco espantoso que uma entre 100 delas tenha se concretizado de uma forma tão estranha e tão controversa. Não precisamos nos apegar ao sobrenatural para desvendar os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Existem muitas teorias bastante científicas, e vamos fechar esse vídeo com elas. Qual é a opinião dos cientistas? Primeiramente, temos que ter em mente que o Triângulo das Bermudas foi por séculos um lugar muito movimentado. Muitas embarcações transitam aqui, e nos últimos 100 anos, muitas aeronaves têm sobrevoado a região. Estatisticamente, um lugar com muitos aviões e navios inevitavelmente tem mais acidentes. E ainda por cima, os cientistas apontam que o Triângulo das Bermudas em si possui condições bastante extremas. Por exemplo, nas profundezas dessa região, o hidrato de metano se estende por uma vasta área. De vez em quando, o gás liberado sobe para a superfície na forma de gigantes bolhas. Se um navio entrar em contato com essas bolhas, poderia afundar imediatamente. E ao subir pelo ar, essa bolha altera a densidade da atmosfera por um breve tempo, podendo causar a queda de uma aeronave. Além disso, muitas pessoas apontam a anomalia magnética que ocorre nas profundezas dessa área, assim como os frequentes furacões e tempestades, incluindo outras coisas imprevisíveis que ocorrem aqui. Frequentemente, essas coisas também se tornam a causa de grandes catástrofes. E assim, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos vocês pela visualização. Espero que tenham gostado do nosso material. Entre aqueles que defendem uma teoria mais extrema, existem pessoas que questionam cientistas com suas teorias próprias. Além daqueles que acreditam que por detrás desses desaparecimentos
está escondido algum segredo de Estado ou alguma conspiração. E você? O que você acha dessas teorias? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Gostamos muito de ler a sua opinião. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça também de deixar um seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. E chegou a hora de nos despedir. Nos vemos em breve em mais um vídeo sensacional aqui do nosso canal. Um forte abraço e até mais!